Sejam bem-vindos à Aurora Escarlate. Ana Lu aqui, e com a estreia de Endor não poderia ser diferente. Vamos falar da rebelião. A Aliança para Restaurar a República, também conhecida como Aliança Rebelde, foi um movimento de resistência formado por Bail Organa e Mon Mothma, como oposição ao Império Galáctico. A aliança se formou a partir de um movimento menos organizado que já existia, liderado por Organa. Esse grupo foi uma junção de diversas células rebeldes, como a tripulação da Ghost. Uma dessas células era o Grupo de Resistência Atrives, ou a Célula Atrives, liderados por Traviatian e ativos no setor Atrives, o que dava nome à célula. E a entrada deles para a aliança foi importante para estabelecer a estrutura militar que Mon Mothma criou. E para que essas células se juntassem, a senadora Mon Mothma deu uma declaração que transformou aquele início de uma rebelião na Aliança Rebelde. Mas quando efetivamente começou a resistência contra Palpatine? Antes mesmo de uma rebelião organizada e estabelecida, uma resistência nos primeiros anos do Império Galáctico foi exercida por várias células rebeldes que vieram a formar a Aliança. Essas células militantes eram organizadas secretamente por Bail Organa e recebiam apoio político no Senado Imperial por senadoras como Mon Mothma e a própria filha de Bail, Leia Organa. Mas já haviam algumas células de tamanho considerável, como o Grupo Massassi liderado pelo General Dodonna, a Célula Phoenix do comandante Jun Sato e os Espectros, liderados pela Capitã Hera Syndulla. E também haviam os Partisianos, mas mais radicais, liderados por Sol Guerreira. Eles geralmente recebiam a ajuda de agentes conhecidos como Fulcro, e até mesmo Ahsoka Tano foi uma desses agentes. Porém, a rebelião contra o Império já acontecia nos últimos dias da própria República, quando o senador Organa e outros membros do Senado se encontravam em segredo para discutir maneiras para se opor ao poder do Chanceler Supremo. Então, desde os momentos finais das Guerras Clônicas entre a República e a Confederação dos Sistemas Independentes, quando o Chanceler Supremo Palpatine continuava a aumentar seus poderes emergenciais, senadores descontentes formaram a Delegação dos 2000 para combater o crescente poder político do chanceler, e uma série de reuniões entre os membros dessa delegação aconteceram. E então Palpatine, aproveitando a oportunidade de uma guerra devastadora e a erradicação de seus inimigos Jedi, proclamou uma nova ordem. Para garantir a segurança e a continuidade da estabilidade, esta república será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. Isso em nome da segurança da sociedade. Um dia após a instituição do Império, a inteligência imperial foi atrás de rivais políticos de Palpatine, conduzindo prisões em massa, e o que resultou em 63 senadores presos, vários deles pertencendo à delegação dos 2000. Mas Mon Mothma e Bail Organa continuaram sua oposição política ao imperador, mesmo trabalhando no Senado Imperial, e também monitoravam os movimentos de resistência iniciais contra o Império. E até mesmo pode-se dizer que a rebelião começou a se formar quando células rebeldes foram equipadas pela República e a Ordem Jedi para lutar contra os separatistas. E após o Chanceler Supremo transformar a República em Império e destruir a Ordem Jedi, muitos rebeldes começaram a combater o Império, como foi o caso da célula de Onderon de Sol Guerreira. Anos mais tarde, mais e mais células começaram a se formar e a trabalhar juntas. E conforme o Império aumentava o seu poder pela galáxia através dos meios opressivos e repressivos e expandia agressivamente suas conquistas militares, vários movimentos de resistência e insurgência se levantaram para desafiar o Império por toda a galáxia. Em um primeiro momento, esses movimentos rebeldes eram basicamente locais, emergindo em planetas individuais, sistemas ou setores, lutando pela própria liberdade ou independência. Os agentes de inteligência do Império e as forças militares eram enviadas para lidar com qualquer mundo em rebelião, que mostrasse sinais de uma resistência ao domínio imperial em maior escala.
No entanto, o Império foi incapaz de conter a junção desses grupos pela galáxia, muitos dos quais se tornaram células rebeldes sob uma rede clandestina organizada por pessoas como Organa e Mon Mothma e seus aliados. Apesar de suas tentativas de suprimir as atividades rebeldes, o maior medo do Império crescia cada vez mais enquanto vários grupos rebeldes se uniam contra eles. E avançando um pouco, ocorre o Massacre Gorman, onde manifestantes políticos foram mortos e Mon Mothma denunciou as ações do Imperador e renunciou ao Senado. Mas isso fez com que ela se tornasse um alvo do exército imperial e foi taxada de traidora. A inteligência imperial então começou a persegui-la. E nisso entra a célula rebelde que acompanhamos em Rebels. O pessoal da Ghost foi chamado por Bail Organa para escoltar Mon Mothma, mas foram descobertos por um droide imperial enviado pelo Grão-Almirante Thrawn. Assim, eles foram emboscados e a nave de Mon Mothma foi destruída, e as forças rebeldes quase eliminadas. Mas eles conseguiram escapar com a Ghost. E da própria nave, Mon Mothma fez seu discurso para os rebeldes. A partir de hoje, estaremos juntos como aliados. Então, eu renuncio ao Senado para lutar por vocês. Não dos distantes salões da política, mas das linhas de frente. Nós não vamos descansar até colocarmos um fim ao Império. Até restaurarmos a nossa república. Estão comigo? O chamado dela foi ouvido por trilhões de seres pela galáxia, bem como os grupos rebeldes já bem estabelecidos. Logo após isso, a recentemente criada Aliança Rebelde enviou uma declaração de rebelião ao Imperador, declarando formalmente a rebelião contra o Império, e em sequência a Guerra Civil irrompeu. Porém, a guerra travada pela Aliança Rebelde não era de confrontos diretos, mas sim uma guerra de atrito, ou seja, uma estratégia na qual se tenta levar o inimigo ao ponto do colapso através de perdas contínuas em pessoal e equipamento. A declaração da Aliança Rebelde era considerada um dos momentos mais importantes na Guerra Civil Galáctica. A então senadora Mon Mothma deu um discurso após a perseguição imperial em canais de comunicação rebeldes e em transmissões da Holonet, que era o principal canal de notícias da galáxia, renunciando ao Senado Imperial e condenando as ações do Imperador Sheev Palpatine. A declaração ainda dizia: "Nós, a Aliança Rebelde, portanto em nome e pela autoridade dos seres livres da galáxia, solenemente publicamos e declaramos nossas intenções. Lutar e nos opor a você e suas forças, por quaisquer e todos os meios em nosso alcance. Recusar qualquer lei imperial contrária aos direitos dos seres livres. Promover a sua destruição e a destruição do Império Galáctico. Tornar permanente a liberdade de todos os seres na galáxia. Para esses fins, nós comprometemos nossa propriedade, nossa honra e nossas vidas." Quando a Aliança roubou os planos da Estrela da Morte e em seguida destruiu a estação espacial com a ajuda de Luke Skywalker, a maré da guerra virou e os rebeldes se provaram uma ameaça real. Mas isso não acabou com o Império e a rebelião continuou em suas batalhas durante a Guerra Civil Galáctica. Eventualmente, a Aliança triunfou contra o Império e lançou um ataque contra a Segunda Estrela da Morte durante sua construção, no que se tornou a Batalha de Endor. E eles não só destruíram a super-arma, como deram um duro golpe na Armada Imperial pela perda dos Super Destroyers estelares. Assim, a Aliança Rebelde foi organizada na Nova República e o Império foi finalmente derrotado na Batalha de Jakku um ano depois. Mas hoje estreia Endor e um novo capítulo vai ser escrito sobre a história da rebelião. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativar o nosso sininho para receber as novidades. Ficamos por aqui e aguarde a hora.